sendo um soldado, não um inimigo. Cada pessoa que está dentro da sua casa, morando com você, é um soldado que Deus põe para você guerrear todo dia para te treinar. O nosso maior campo de treinamento é dentro da nossa casa. Meu Deus. Porque aqui dentro da igreja, eu conheço você pelo que eu vejo, mas lá dentro da sua casa, quem mora é você. Meu Pai. É verdade. Dentro da tua casa é quem mora com você. É por isso que eu disse que não adianta a gente ficar dando justificativa, porque a balança de Deus, ela é fiel. Aleluia. E ela não falha. É muito forte o Senhor está falando para nós aqui, irmãos, nesta noite. Mas deixa eu te falar uma coisa, antes de falar com você, Ele falou comigo. Se a exortação hoje, a igreja está recebendo primeiro, Ele me exortou. A história bíblica que a gente acabou de ler nos conta que uma dessas mulheres que morava na mesma casa tem um bebê. E 3 dias depois, a outra também tem um bebê. Só que numa noite, acontece um acidente. Aquela mãe, muito cansada, que eu creio que ela estava muito cansada, porque quem é mãe sabe que quando um bebê dá um trabalho. Eu imagino que aquela mãe estava muito cansada. E ali, cansada, ela pegou no sono. Primeiro ela estava cansada e depois ela dormiu. E a história fala assim, que ela deitou por cima do bebê e matou aquela criança sufocada. Mas isso só aconteceu porque ela estava Cansada. e Dormindo. Muitas das vezes o inimigo vai nos cansar, depois vai colocar a gente para dormir. Meu Pai. Primeiro ele te cansa Aleluia. e depois ele te coloca para dormir. É Deus. Por isso que eu mandei você falar aqui no começo da palavra: quem dorme não reage. Quem está dormindo não reage. E a palavra de Deus para você nessa noite é: acorda! Acorda em nome de Jesus. Quando aquela mãe acorda e vê o bebê morto, o que ela faz? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ela vai até a outra mãe, pega aquele bebê morto no colo e vai onde estava a outra mãe que também estava dormindo. Vamos repetir? Ela pega o bebê morto e vai lá onde estava a outra mãe que também estava dormindo. É Deus. O que ela faz? Ela troca os bebês, pega o morto e coloca no lugar do vivo. Mas ela só conseguiu fazer isso porque alguém estava dormindo. Mais forte, porque alguém estava Dormindo. Deixa eu te falar uma coisa: tem muitas famílias morrendo, Meu Deus. tem muitos casamentos sendo destruídos. E o inimigo tem roubado aquilo de mais precioso que você tem, que é a sua família, a sua casa, o seu ministério, porque você está Dormindo. Porque você está Dormindo. Eu sei que é difícil falar, meu Deus, mas ele só tem conseguido fazer isso, mas porque alguém está dormindo. Ah, mãe, é isso mesmo. Você sabe por quê, pastor? Porque se tiver um acordar com a história é outra. Coisa linda. Porque Coisa se linda. tiver um acordado, a história pode ser outra. Aleluia. Se uma daquelas mulheres estivesse acordada, a história não teria esse final. Verdade. Mas as duas estavam Dormindo. dormindo.
alguém dormindo na sua casa. Acorda. Acorda em nome de Jesus, porque se tiver um acordado, o diabo não vai fazer bagunça. Aleluia. Aleluia. Se tiver um acordado dentro da tua casa, o diabo não vai fazer bagunça. Glória a Deus. O diabo só foi lá e fez bagunça dentro daquela casa porque as duas estavam dormindo. É muito sério. Se um tiver acordado, vai fazer a diferença. A igreja pode estar toda dormindo, mas se tiver aqui um acordado, o diabo não vai fazer bagunça. Aleluia. O diabo não vai fazer bagunça. Um acordado faz muita diferença. Meu Deus. Deixa eu te compartilhar com você uma partezinha da minha história. Concernente isso que eu estou falando. Eu me lembro, quando eu estava fazendo essa aula aqui, essa mensagem aqui, estou falando aula, eu preparo tanta aula do projeto de que estava achando que não. Eu estava preparando essa mensagem aqui, irmão, o Senhor me fez lembrar, me fez voltar aos meus 16 anos de idade. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu me lembro de uma cena que eu fui num culto na igreja. E quando acabou o culto, eu encontrei uma amiga minha, uma amiguinha minha. E ela falou, tinha muito tempo que eu não vi, ela me abraçou e falou assim: ô Leila, eu estou indo lá para o seu bairro hoje, para a casa da minha avó. Espera para você ir com a gente. E eu falei, tá bom. Só que esse espera, eu achei que ia ser coisa rápida. E a gente foi para o ponto do ônibus, foi eu, ela e a mãe dela. E ali no ponto do ônibus, a mãe dela começou a conversar com a irmã. E aquilo passava ônibus, a gente não entrava, passava outro ônibus, a gente não entrava. Irmãos, quando a gente foi dar por conta, quando eu entrei no ônibus, que eu fui olhar a hora, já era mais de 12 horas. Só que a gente, com 16 anos, a gente é um pouco imatura, a gente não tem muita maturidade. E eu falei assim, no meu coração, a gente ia orar para chegar em casa. Nosso pai determinava orar para a gente chegar em casa. No meu coração, eu pensava assim, quando eu chegar em casa, eu falo com meu pai e com minha mãe, eu estava com a irmã fulana de tal, tudo bem. Só, irmão, que isso já era, a gente pegou o ônibus, já era 11 horas. E até o ônibus chegar no meu bar, já era quase 11h30. Irmãs, no meu coração, eu falei, não, eu explico. Então eu pensava assim, vou chegar em casa, meus pais já estão dormindo, não vai nem me ver chegar. Tranquilo. E quando eu desço no ônibus, irmãos, assim, um ponto de ônibus assim, tudo escuro, tinha uma marquise. E quando eu desço naquela marquise, quem está debaixo daquela marquise? A minha mãe. A minha mãe me esperando debaixo daquela marquise. E eu me emocionei muito, irmãos. O Senhor me fez lembrar isso, porque quantos filhos que tem uma mãe que ora, que tem uma mãe que busca, que tem uma mãe que está vigiando e nos abalando. Meu Deus. O Senhor me fez lembrar disso